Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Gilson, de História, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um estudo, meus queridos historiadores, estudiosos, todos são bem-vindos. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, acho que melhorou um pouquinho, né? Muito bem, vamos lá. Então, queria falar com vocês hoje sobre o principal, sobre o início, sobre a aula número 1 que nós devemos ter em História. E a pergunta que nós não pode calar, que nós devemos responder é justamente essa. O que é História? Então, vamos diretamente ao assunto. Seja bem-vindo, que seja uma ótima aula para todos nós. Muito bem. História. História é uma ciência. História é uma das ciências humanas e é a ciência que estuda as ações, as transformações que o ser humano faz no mundo no decorrer do tempo. Então, aquilo que o ser humano transforma, que o ser humano produz, as sociedades humanas, as primeiras civilizações, a ação do ser humano no espaço geográfico. Então, esse é o conteúdo, esse é o estudo da história. História é uma ciência que estuda as ações e transformações que os seres humanos fazem no mundo no decorrer do tempo. Muito bem, vamos lá. Hoje também eu queria falar com vocês sobre como é a notação do tempo, como o ser humano percebe, como ele classifica o tempo no mundo, no decorrer da vida. Muito bem. Para isso eu queria falar com vocês sobre 3 formas de tempo. Uma, tempo natural. Segunda, tempo cronológico. Terceira, tempo histórico. Muito bem, então vamos lá. O tempo em história. Como é que o ser humano, ele classifica, ele divide, ele administra essa questão do tempo em história, né? Vamos lá. A contagem do tempo, ela é feita porque o ser humano ele criou instrumentos, não é isso? Criou instrumentos para medir. Então, por exemplo, a ampulheta, que é um relógio de areia, ou havia um relógio de água, conforme caía, gotejava água, um determinado tempo, então se media aquela porção de tempo. Também havia o relógio de sol, havia várias formas que o ser humano criou. Isso aí não surgiu do nada. O ser humano criou artificialmente, culturalmente, meios de medir o tempo. Mas nem sempre foi assim. A primeira forma de tempo a gente chama de tempo natural. Por que é o tempo natural? É o tempo que ele flui naturalmente, ele tem uma fluidez natural. Então, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui no meio da tarde e hoje já teve o período da manhã, daqui a pouco vai ter a noite, depois da noite começa a madrugada e esse é um tempo que nós não modificamos. Por que nós não modificamos? Porque ele acontece naturalmente. Esse tempo ele depende do movimento que o planeta Terra, por isso que você tem aqui o sistema solar, que o planeta Terra faz em torno dele mesmo, movimento chamado de rotação, e que dura mais ou menos um pouco mais do que 24 horas, não é isso? E também um outro movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol. Esse movimento a gente chama de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Então é isso, né? Isso aqui a gente não tem como mudar. Isso aqui, a natureza, ela flui, o tempo passa, nós envelhecemos e esse é o tempo natural. Então, ele é o tempo da natureza. O ser humano não tem como modificar, apenas vivenciar essa forma de tempo. Muito bem. Porém, existe uma segunda forma de tempo, que nós chamamos de tempo cronológico. A palavra cronológico é a mesma palavra de onde você tira cronômetro, medir, né? Como o ser humano passou a medir o tempo. Então você sabe que o ser humano criou instrumentos de medição, né? Um deles, o relógio de areia chamado ampulheta, bastante conhecido, não é isso? Muito bem, vamos lá. Também o relógio de sol, eles mediam o tempo conforme a sombra incidia em determinado local do relógio de sol, não é isso? Então são criações humanas. O tempo cronológico ele é um tempo artificial, ele é um tempo que ele foi criado culturalmente pelo ser humano. O ser humano organizou aquilo que ele viu da natureza, do passar do tempo,
e criou unidades de medidas, por exemplo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos e etc. Décadas, séculos, milênios, é isso mesmo? Muito bem, então continuando aqui. Os maias são muito conhecidos por terem criado um calendário, eles eram bons astrônomos, eles eram bons cientistas, bons matemáticos, os maias, e eles criaram então um calendário muito conhecido, o calendário maia, e muito bem organizado, né? Então nós temos aqui uma fonte histórica, nós trabalhamos apresentando aqui essas fontes históricas para a gente visualizar, não é isso? Então continuando aqui, ó. Esse aqui, se você tiver um relógio desse, se você conhecer alguém que usou um relógio desse, então você tem que ficar, você é o grupo de risco, você tem que ficar em isolamento, porque isso aqui é o relógio dos nossos bisavós, é um relógio mecânico, esse no caso é um relógio de bolso, né? Ele não usa bateria, ele é mecânico. E depois, uma curiosidade, né, que o brasileiro que inventou o avião, o Santos Dumont, ele também criou o relógio de pulso. Ele criou meios de colocar esse relógio no pulso para que fosse mais funcional, inclusive nas pesquisas que ele estava fazendo e medindo ali no avião, né? Continuando, é claro que a cultura humana e a tecnologia vai se aperfeiçoando, então o ser humano criou outros mecanismos mais modernos, né, como por exemplo o cronômetro. O cronômetro ele é capaz de medir milésimos de segundos, né? Ele tem uma precisão extraordinária. Então, tudo isso faz parte do tempo cronológico dos meios de medição que os seres humanos criaram. Muito bem. Terceira forma de tempo que eu falei para vocês é o tempo histórico. O tempo histórico, ele é um trecho que os historiadores, uma porção de tempo que os historiadores selecionam para estudar. Então, esse tempo que nós estudamos, que nós selecionamos para fazer a pesquisa histórica, o historiador Fernand Braudel, ele chamou de tempo histórico. Ele é um francês, um historiador importante da historiografia mundial. Então, ele classificou o tempo histórico em 3 porções: tempo de curta duração, média duração e longa duração. Esse é o tempo histórico, né? Então, por exemplo, curta duração, vamos dizer que você esteja estudando a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, um período de aproximadamente 4 anos. Então, esse seria considerado um tempo de curta duração. Ou vamos supor que você queira estudar um tempo de média duração, você queira fazer uma pesquisa sobre o reinado, o segundo reinado no Brasil, o segundo império no Brasil, o império do Dom Pedro II, que durou 49 anos. Então a gente chama esse período de mais ou menos 50 anos aí, de um período de média duração. Ou talvez você queira estudar um longo período. Vamos dizer que você queira fazer um estudo sobre a era medieval, sobre a Idade Média. A Idade Média tem aproximadamente 1000 anos, então esse seria um estudo de longa duração. Essas são as 3 durações que o Fernand Braudel ele elaborou, ele criou e trouxe para nós. Lembrando que tempo natural, tempo cronológico, tempo histórico é o que nós vimos até agora. Continuando, muito bem. Muitos povos, eu não sei se você consegue visualizar isso aqui, mas muitos povos fizeram divisões do tempo. E como é que se marca o tempo, né? Muito bem, então tem alguns marcos históricos, alguns grandes acontecimentos que eles fazem com que o ser humano estabeleça então uma nova era ou uma época, né? Muito bem, a maior divisão da história, talvez você saiba isso, é a divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo. Você sabe que haviam outros calendários, o calendário judaico, por exemplo, que ele é mais antigo, porém o nascimento de Jesus Cristo, ali na região da Judéia, numa cidade chamada Nazaré da Galileia. Então, o advento dessa pessoa que foi chamado de Messias, né? Por muitas pessoas, ele é a pessoa que tem mais seguidores no mundo ainda hoje, no ano de 2020, no século 21, né? Então a história ficou dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, os historiadores, eles têm uma forma mais elaborada, inclusive,
de dividir a história. São 5 grandes períodos. Quais são os 5 grandes períodos? Primeiro, pré-história. Segundo, Idade Antiga. Terceiro, Idade Média. Quarto período, Idade Moderna. Quinto período, Idade Contemporânea, que é a que nós estamos vivendo. Muito bem. A pré-história ela também tem várias subdivisões, sendo que as maiores subdivisões da pré-história são Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, Neolítico, a Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. Então, a pré-história está dividida desde o surgimento da vida na Terra, que não dá para estabelecer exatamente quando. Esses 3 períodos formam, então, a pré-história. Acontece que no final da pré-história, teve um marco, teve uma revolução, e qual foi ela? Os sumérios inventaram a escrita. Então, tendo inventado a escrita cuneiforme, então ali os historiadores estabeleceram, isso é um marco, isso é uma revolução. Então ali no ano 4000 a.C., mais ou menos, quando os sumérios eles inventaram a escrita, nós chamamos esse período, esse é o final da pré-história e o início da Idade Antiga. A Idade Antiga também ela segue durante muitos séculos até que acontece um marco histórico. Qual que é o marco histórico? No ano 476 depois de Cristo, no século V. Então houve a queda do Império Romano Ocidental. Então nesse momento nós consideramos o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. A Idade Média vai durar em torno de 1000 anos e vai durar até o ano 1453, quando houve a queda do Império Bizantino. E aí nós chamamos o próximo período de Idade Moderna. Muito bem, vamos lá. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. A Idade Moderna vai durar, com mais um marco histórico importante, até a Revolução Francesa no ano de 1789, no século XVIII, né? E a partir da Revolução Francesa que vem, então, a era das repúblicas. Então nós consideramos o nosso período, a Idade Contemporânea, desde ali da Revolução Francesa. Então, relembrando, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Muito bem. Bom, delineando o tempo, está essa classificação aqui. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, para não ficar muita coisa. Então vamos fazer uma revisão aqui rapidinho, vamos ver se você lembra o que a gente conversou. Eu não quero fazer uma aula de 15 minutos, vou tentar aqui acelerar e fazer menos de 15. Então vamos lá. Nós estamos, o que é história? História é uma ciência que estuda as ações, as transformações que os seres humanos fazem na Terra, no mundo, no decorrer do tempo. Segunda coisa, tempo natural é o tempo que flui naturalmente sem interferência do homem. Tempo cronológico é um tempo artificial, cultural, que o ser humano criou mecanismos e unidades de medida para estabelecer o tempo cronológico. Tempo histórico. Tempo histórico ele tem a ver com a disciplina, com a ciência histórica, e são os tempos que os historiadores selecionam as porções de tempo para estudar. Muito bem? E aí os 5 grandes períodos da história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Você já está craque em história, parabéns, você é ótimo. Muito bem, eu volto depois, tudo de bom para você, muita saúde, meus queridos historiadores, estudiosos, que você esteja muito bem nesse período. Nós vamos voltar com outras aulas e desejando tudo de bom para você e para a sua família. Paz e saúde a todos. Até mais. Tchau, tchau.